Sábado, às 10h10, o rigor da grande informação. É sábado e são 10h10. Olá, muito bom dia. Nós vamos entrar, então, outra vez em debate e outra vez com o tema autarquias. Esta semana que hoje termina, viu acontecer o primeiro Conselho da República depois das eleições. João Lourenço presidiu assim a primeira sessão do Conselho da República deste ano. João Lourenço, o Presidente da República, naturalmente, e foi aconselhado quanto à questão das eleições autárquicas. 2020, a data já era mais ou menos expectável. Esta palavra saiu um bocadinho palavra cara. E aqui vamos nós então para debater novamente o conceito autarquias, o conceito eleições autárquicas, palavras que fazem parte do nosso vocabulário, do novo paradigma vocabular e do que vamos dizendo nas nossas conversas. Os nossos ouvintes sabem que a nossa opção no sábado às 10h10 é uma opção muito pelo percurso do dar a conhecer, do transmitir elementos para que as pessoas possam analisar e debater. Tentamos fazer esse exercício de cidadania, mas naturalmente que abrimos espaço ao debate. Para debater connosco hoje, eu vou começar pelo cidadão. Carlos Figueiredo, engenheiro Carlos Figueiredo, muito bom dia. Sociedade civil é assim que o apresentam normalmente. Obrigado, Paula. Estava à espera que me começasse a chamar Figas. Vou tentar não chegar até aí. Não, obrigado pelo convite e eu queria felicitar a Rádio Nacional porque este processo das autarquias é um processo de apropriação dos cidadãos em relação ao Estado. E essa apropriação só pode acontecer se todos entendermos o que é que estamos à procura, o que é as autarquias, quais são os desafios que se colocam. Então, o debate a imprensa... ainda não começou, doutor Carlos. Eu pensei que me estava já a dar Só um estou toque. a apresentar-vos. Peço desculpa. Os ouvintes ainda vêm primeiro à antena dar opiniões e fazer perguntas. Nós na sociedade civil às vezes somos muito atrevidos. Eu peço desculpa, então vou ser disciplinado. Doutora Micaela Weba, deputada pela bancada da UNITA, temos imenso prazer em recebê-la no nosso estúdio. Muito bom dia. Muito bom dia, Paula Simons. Bom dia, Angola. Bom dia aos ouvintes da Rádio Nacional. Bom dia aqui aos meus colegas neste painel, neste debate. Agradecer o convite feito pela Rádio Nacional e aqui estamos para efetivamente apresentar o nosso ponto de vista sobre as autarquias locais. Temos muito gosto em recebê-la em nossa casa. Critério partidário, Dr. Vicente Pinto de Andrade, deputado pela bancada do MPLA. Muito bom dia. Bom dia, Paula, e bom dia, queridos ouvintes da Rádio Nacional. E o Executivo vai ter que executar. Dr. Márcio Daniel, Secretário de Estado para a Reforma do Estado. Bom dia e obrigado por se fazer presente. Bom dia e bom dia aos ouvintes da Rádio Nacional, bom dia aos colegas do painel. Então vamos ter debate, já tivemos a semana passada, hoje vamos ter outra vez. Algo me diz que o debate poderá aquecer, mas sobretudo que vocês poderão receber muita informação. Vamos seguir o formato habitual e para já, bom dia. Hoje é sábado, começamos às 10h10 e vamos ao Luachimo. Bom dia, Lunda Norte, com as gingas. Conheci coisas lindas do leste do meu país. Conheci maravilhas do leste do meu país. Tudo é lindo, tudo é rico. Lotim é minha paixão. Tudo é lindo, tudo é rico. Lotim é minha paixão. Tem contornos bizarros, tem nas margens paisagens multidões. Tem contornos bizarros, tem nas margens paisagens multidões. Tal verde que ele oferece, esperança e bonança, ele transparece, riqueza e bonança. Yamina coisa da gente, o penena e o gente, lotimu mupema, lotimu mupema. Yamina coisa da gente, o penena e o gente. Lotimu mupema, lotimu mupema.
velha luz olhe, que ajudei na ponte, atravessar o rio lá na pedreira. Lenha cabeça, seu andar de baile, misto de ande e maringa. Seu andar de baile, tem de ande e maringa. Mete-mo, e a minha coisa da gente, o venena e o gente. Gajimo mo prema, gajimo mo prema. Gajimo, e a minha coisa da gente, o venena e o gente. Gajimo mo prema, gajimo mo prema. Velha luz olhe, que ajudei na ponte, atravessar o rio lá na pedreira. Lenha cabeça, seu andar de baile, misto de ande e maringa. Seu andar de baile, tem de ande e maringa. E a minha coisa da gente, o venena e o gente. Sepaliamo rikudundo uhehakanawa musemuye muchiboma changachimo mukanano mutolikilishi kaleme musoji yami nakuzanga chinji chikele. Recordamos assim as gingas e este belíssimo trabalho musical e recordamos também tempos de meninice numa barragem do Luachimo. Vamos voltar ao nosso tema. O Conselho da República aconselhou e o Presidente da República apontou 2020 como a data provável para a realização das eleições autárquicas. Até lá vamos ter que pensar e fazer autarquias. Vamos a um breve resumo daquilo que foi a informação desta semana. Bom dia, Justino Mabaia. Bom dia. Gaspar Vandolim, espera-se muita coisa, o desenvolvimento a nível dos municípios, haverá mais emprego para os jovens. Cláudio Costa, as autarquias só dá desenvolvimento, é o desenvolvimento que precisamos. Henriqueta Fernandes, a descentralização administrativa vai permitir que os municípios sejam mais autônomos e que os problemas sejam resolvidos a nível municipal com mais eficácia. Em 6 meses, de finais de setembro de 2017 a esta parte, a questão das autarquias amadureceu. Até já existe uma proposta de data, 2020. Há pouco mais de um mês, quando impulsava o Conselho da República, o Presidente João Lourenço pediu bons conselhos para tomar boas decisões. Eu vou precisar dos vossos conselhos, porque só de bons conselhos saem boas decisões. Na última quinta-feira, 22 de março, o Conselho da República, já com José Eduardo dos Santos integrado na qualidade de antigo Presidente da República, reuniu-se e decidiu, por consenso, recomendar a realização das primeiras eleições autárquicas em Angola no ano de 2020, segundo a doutora Rosa Cruz e Silva, que desempenhou o papel de porta-voz do Conselho da República. Recomendou por consenso o ano de 2020 para a realização das primeiras eleições autárquicas no país. Até lá, há muito por fazer.
Depois da reunião do Conselho de Governação Local, no dia 19 de fevereiro em Benguela, o ministro da Administração do Território e Reforma do Estado, Adão de Almeida, entrou em cena para as explicações necessárias. Foi protagonista de grandes entrevistas na rádio, na TV e no jornal, para reiterar que as eleições locais obedecerão o princípio constitucional do gradualismo e que o processo preparatório da responsabilidade do governo vai decorrer ao longo de 2018 e 2019. Na reunião do Conselho da República, João Lourenço falou dos passos já em curso ligados à organização das eleições autárquicas. O Executivo já está a dar alguns passos concretos em matérias da sua competência, como a desconcentração administrativa, como a antecâmara da descentralização, a aprovação do regime financeiro local, a criação do Fundo de Equilíbrio Nacional e do Fundo de Equilíbrio Municipal, como meios ao serviço dos municípios menos desenvolvidos. Como sinal do empenho do Executivo neste processo, estamos já a trabalhar na preparação das propostas da Lei de Organização e Funcionamento das Autarquias Locais, da Lei sobre as Atribuições e Competências das Autarquias Locais, da Lei sobre as Finanças Locais, da Lei sobre a Tutela Administrativa, para serem submetidas à Assembleia Nacional. As autarquias locais vão acontecer em 2020. Esta é a recomendação do Conselho da República. De Cabinda, o cidadão António Guia valoriza o consenso dos conselheiros. A unanimidade na recomendação simplesmente atribui outra natureza ao próprio processo de pacificação do país e de aprofundamento daquilo que são os alicerces básicos de um Estado verdadeiro, democrático e de direito. No Cunene, o cidadão Hilário Cicalepo disse que a província vive uma expectativa de que as autarquias tragam dias melhores, mas lançam alerta. É importante que exista uma preparação correta. O Cunene não vai fugir à regra e os municípios todos estão ávidos de serem preparados, porque preparar-se sozinho não vamos conseguir. Ivaristo Como é professor universitário na Lunda Norte e vê nas eleições autárquicas a via para o aprofundamento da democracia e da transparência. Esse processo existe transparência e até o momento tem havido transparência. Porquê? Porquê que vai acontecer? Porquê que existe transparência? Porque no futuro o mesmo processo exigirá a transferência de competências, de poderes, de responsabilidades e recursos do governo central para entidades locais. Dom Oscar Braga, figura incontornável da história recente de Benguela, disse estar satisfeito porque o projeto vai ter pernas para andar, numa alusão ao processo de realização das eleições autárquicas. Fiquei satisfeito por ver que o projeto vai ter pernas para andar. Já está aprovado, digamos assim, oficialmente. Isso é uma alegria para nós que o Sr. Presidente nos trouxe, porque mostra que tudo aquilo que ele prometeu como Presidente começa a pôr em prática. Abemos autarquias em 2020. Neste sábado, autarquias e os consensos possíveis para sua realização. O tema em debate. Vai ser o tema em debate, sim. Obrigado, Justino Mabaia. Januel Gonçalves, bom dia. Comentador fixo do sábado às 10h10. Pedimos agora o teu lançamento para o tema de hoje. Com a nova dinâmica da política nacional de há uns meses para cá, esta reunião do Conselho da República também ganha uma nova dinâmica. O Conselho ganha até uma nova imagem, ou pelo menos uma nova expectativa do ponto de vista da sociedade, que espera todos os contributos para que o país consiga desbloquear as situações mais urgentes e mais graves e os desafios mais importantes para a construção tanto da democracia quanto do desenvolvimento. Nesta matéria, a própria composição do Conselho foi objeto de muito interesse, tanto antes quanto depois, e desde logo a presença do antigo chefe de Estado. É uma função importante, é uma presença também importante, na medida em que ela pode contribuir à transmissão de experiências e pode também significar uma posição importante mesmo para alguém que abandona a vida política ativa. Por outro lado, há também figuras que, ao longo dos últimos anos, eram consideradas como figuras críticas e que não eram chamadas a opinar ou a contribuir para o desenvolvimento do país.
na nova composição do Conselho da República, há uma espécie de resposta a esta exigência social. Enfim, os grandes problemas. Os problemas das eleições autárquicas, sem dúvida alguma, mas também opiniões relativas, por exemplo, ao Orçamento Geral do Estado, que inevitavelmente vai ter que ser ajustado e inevitavelmente vai ter que ser revisto. Não há nenhum orçamento no mundo que não seja revisto durante o seu exercício. Então, o que é importante agora do ponto de vista do Conselho da República é que os seus debates, as opiniões que sejam emitidas nesse mesmo Conselho, venham a ser do conhecimento da sociedade. Debates como este podem vir a promover, então, esse tipo de conhecimento. Obrigado, Noel Gonçalves. Acho que já temos aqui uma contradição em relação à revisão dos orçamentos. Ainda não é hora do debate, mas aqui já está uma contradição, não é? Já ouvi aqui dizer que isto não é verdade, que hajam sempre revisões dos orçamentos. Sim, pronto, estávamos aqui a cochichar. Os orçamentos são previsões de gastos, não é? E deve-se fazer a previsão o melhor possível. Gastos e receitas. Sim, de gastos e receitas. Deve-se fazer a previsão o melhor possível. Muitas vezes corre bem a previsão e aquilo que acontece é o que se executa. Portanto, não tem que ser isso de que todos os orçamentos têm que ser revistos, não acho que não é bem o caso. Não. Eu acho que, do ponto de vista político, quando não se faz bem a previsão das receitas e das despesas, depois necessariamente tem que se fazer uma revisão orçamental. Também, aí já do ponto de vista económico, metendo a seara em foice alheia, penso que quando há situações de crise, também normalmente aí sim acontecem os orçamentos retificativos, porque ou há mais despesas do que aquelas previstas e então tem que se retificar, ou há menos dinheiro do que aquilo que foi também previsto e também tem que se retificar. E, portanto, só nessas situações é que acontece a retificação do orçamento. Não necessariamente sempre, em todos os países, isso acontece. Isso não é correto. Eu chamei já este tema porque a questão das finanças vai ser uma questão que seguramente se coloca quando falarmos da questão das autarquias em si, das eleições autárquicas. Agradecemos então ao Noel Gonçalves e esperamos que o debate mais daqui a pouco venha realmente a contribuir para o conhecimento deste processo, pois é tema deste programa, é lema deste programa. Sem conhecimento nós acabamos sempre por ficar a falar à toa, a dizer muitas coisas sem compreendermos o que acontece. Antes do debate, e já daqui a pouco, o espaço vai ser dos cidadãos em primeiro lugar e através do telefone. É o exercício de cidadania que está em causa e serão os cidadãos os mais interessados e os principais beneficiários de um processo de consolidação da democracia, desde que este venha a ser bem conduzido. Dr. Márcio Daniel, este bem conduzido era para si, que é secretário de Estado para a reforma do Estado. Obrigado, Paula. O bem conduzido pressupõe envolvimento de todas as franjas da sociedade. É necessário que o processo seja o mais inclusivo possível, que se consiga captar a sensibilidade, as opiniões, as expectativas das várias franjas da sociedade relativamente ao tema institucionalização das autarquias. Portanto, o papel do Executivo aqui é de meramente um pivô, não é o autor e senhor deste processo que é nacional, é um compromisso nacional. Para este compromisso nacional, será que se começa já a colocar também o debate político ou partidário do campo eleitoral ou ainda estamos apenas a falar de conceitos? Dr. Vicente Pinto Andrade, deputado pela bancada do MPLA. Bem, começa-se já, o senhor e a doutora Micaela vão já, vão já começar a degladiar votos? Não. Eu, antes de abordar esta questão, eu penso que nós devemos ver a questão das autarquias numa perspectiva, antes de política, numa perspectiva sociológica, histórica. Contrariamente ao que se poderá pensar, aqui no nosso país, já houve períodos na história de Angola, não Angola com esta conformação de hoje, em que houve a participação de angolanos nas decisões ao nível das freguesias. Eu devo dizer que na segunda metade do século XIX, no período em que o rei Dom Pedro conseguiu vencer o seu irmão, Dom Miguel, que era absolutista,
aqui em Angola houve um impacto grande em termos de participação. Porque quando estamos a falar em autarquia, estamos no fundo a falar em participação dos cidadãos. E foi nessa altura que muitos angolanos, naquela altura chamavam-se filhos do país, porque a conformação que tinha Angola naquela altura não é a mesma de hoje. Mesmo a Constituição de Salazar de 1130 ainda definia entre os territórios portugueses, definia Congo, Angola e Benguela. Quer dizer que em 1930 a configuração de Angola não era igual a que existiu hoje. E naquela altura, naquela parte que era considerada Angola, pois havia Benguela, houve participação intensa daqueles que eram os filhos do país, angolanos. Portanto, este dado é importante para nós compreendermos a participação, o fenómeno da participação dos angolanos. Eu vou agradecer a sua deixa e vamos ao fenómeno de participação dos angolanos do século XXI. 222 32 11 82 222 32 35 07 e temos um novo número do WhatsApp, atenção, 927 78 08 79. Mandem as vossas mensagens e podem participar também através do WhatsApp. Este será o momento de participação dos cidadãos, até muito perto das 11 horas, e aí sim abrem-se os microfones ao debate. Lupito com o Diabic. Que saudades de ouvir o Diabic. Bom dia, esta é a Rádio Nacional de Angola, sábado às 10h10, o rigor da grande informação. Assim esperamos que seja. Antigamente o povo africano viajava a pé, dos longos quimbos para terras negociar, a troca de miçangas, navio, o milho e o café, a volta para a terra visitava a Bahia, a passagem do mar. É o nome que o Lubito veio a ter, passagem do mar, Xalombo local no Pitomo Baba. É o nome que o Lubito veio a ter, passagem do mar, Xalombo local no Pitomo Baba. O símbolo ngende echivatunda com balundo, o vambo veio kuia kuvanjo kasongo, vapita mogatombela movimbali o simbo, vapita hala palo kusigina lukito yo vava. Olu sapo, vou fecanda titi wa mama, passagem do mar, Xalombolo polo pitoyo vava. Olu sapo, vou fecanda titi wa vakwe, passagem do mar, Xalombolo polo pitomo vava vakwe. Enquanto o Diabic canta Lupito, nós vamos ao Namibe. João de Deus, bom dia. Sim, bom dia. Faça favor, tem os microfones à sua disposição. Sim, bom dia ali a todos os convidados. Aqui nós ligamos a partir do Namibe. A minha pergunta vai exatamente ao secretário de Estado ali presente. Desculpe, uma voz meio afônica. Pode colocar a questão. A minha questão vai no seguinte aspecto. Temos a lei da administração local do Estado, creio que é a lei 15/16. Tem ali, há um outro decreto que foi aprovado pelo Executivo, que é o decreto da transferência legal de competências. Se é da desconcentração, uma coisa, algo que não me vem mesmo. A minha questão vai se cingir no seguinte. Essas competências que foram dadas aos municípios é uma antecâmara para as autarquias locais, a ser assim, essa desconcentração de competências que foi dada para os municípios, porque eu penso que está a haver uma confusão a nível dos governos provinciais. Temos o decreto de desconcentração de competências, alguns projetos que eram do âmbito do PIP, do Programa de Investimentos Públicos, passaram para os municípios, mas mesmo assim, se estamos naquilo que a doutrina diz que é desconcentração de competências, uma desconcentração originária que vem de lei, é porque os municípios podem decidir sobre esses projetos autonomamente, se assim posso dizer. Mas o que é que está a acontecer? Os GEPs dos governos das províncias
querem controlar esses projetos, mesmo havendo um decreto que desconcentra essas competências para os municípios. Os chefes dos governos provinciais querem controlar esses projetos e eles é que querem executar. Eu gostaria só que me fizesse um reparo, que é isso de desconcentração e transferência legal de competências. Muito João obrigado. de Deus, obrigada a nós. 222, o formato do programa, eu espero que os ouvintes conheçam já, mas nós vamos recordá-lo. Portanto, nós temos um primeiro resumo informativo, apresentamos os convidados ou o convidado, depois temos o espaço para os ouvintes e quando entrarmos em debate, aí sim as respostas às perguntas. Este espaço é um espaço para os ouvintes agora, 222 32 11 82 e 222 32 35 07. Através do WhatsApp, a participação pode ser feita no 927 78 08 79. Olá, Brás da Silva, bom dia. É bom saber que se ouve a Rádio Bom dia, Nacional bom de dia. Angola na estrada Luanda-Sumbe. Muita chuva entre Sumbe e Cabo Ledo e Longa. Estou a fazer uma viagem para Luanda neste momento. Então conduza com cuidado. Faça favor de colocar a sua questão. Dentro das autarquias, eu gostaria de saber, nós temos um problema em Angola. Os municípios em Angola quase que não produzem nada. Como é que fica o papel dos municípios, uma vez que vai haver autarquias, onde os municípios serão autônomos? A outra pergunta minha que me preocupa é qual será o papel dos governadores, uma vez que os municípios serão autônomos? Era esta a minha questão. Obrigado, Brás da Silva. Boa viagem. Não se esqueça de conduzir com cuidado, sobretudo estando a chover. Cuidado com os acidentes. Olá, José João. Bom dia. A ligar-nos daqui de Luanda. Alô, muito bom dia. Sim, Faça favor de dizer. João. Bom dia extensivo a todos os participantes ali no grupo. Portanto, tenho aqui, não é propriamente pergunta, mas é se calhar uma contribuição minha em relação às autarquias. Faça favor. Estamos todos ávidos das autarquias, digamos assim, autarquias, estamos todos a pensar que agora vamos ser donos daquilo que é nosso. A princípio pensa-se assim, né? Também como pensamos quando da nossa independência. Agora seremos donos do país, vamos mandar, mas infelizmente não. Eu vou comparar, eu sou do município de Cambulo. Vou fazer uma comparação com o município de Lubito, que também conheço muito bem. Portanto, se por um lado as autarquias chamamos que é oportunidade para a resolução de problemas locais, faço essa comparação porque vejo o município de Lubito com as suas infraestruturas tão invejáveis, que tem a capacidade de arrecadar, portanto, impostos, desde infraestruturas marítimas, aeroportuárias e ferroviárias. E volto ao meu município de Cambulo. Este município de Cambulo, digamos, não dispõe de nada, absolutamente. Começando pelo IPU, não vai arrecadar impostos porque não existe o parque habitacional. O parque que o colono deixou é um parque, digamos assim, arcaico, obsoleto, e também o que se construiu agora, dissemos que todas as casas que estão abaixo de 5 milhões, portanto o IPU está isento. Quer dizer que para este município não vai arrecadar. Também não existe, digamos, entidade empregadora. Pronto, muita gente vai dizer, não, existem projetos mineiros. Existe um projeto mineiro que também paga impostos ao Estado. Bem, de onde é que esse município irá arrecadar, portanto, impostos? Como é que esse município irá arrecadar impostos? Será que nós estamos digamos, aumentar mais o fosso ou as assimetrias em relação a este município? É isso que eu estou a dizer. Porque, outra coisa, os participantes sabem muito bem que fala-se do município de Lunda Norte, o que se pressupõe é que a Lunda Norte fala-se muito da etnia Lunda Choque, mas lá dentro existem muitas etnias, como Cacongos, Camatabas, Calundas, propriamente ditos, Chocos, etc, etc. Muito recentemente houve uma questão da Universidade de Luís Anconda. Por que se atribui o nome de Luís Anconda e não Matisenga, que está vivo? O que é que eu quero dizer? Que essas autarquias irão levantar mais alguns problemas que andam incumbadas. Problemas que até o momento não acontecem. Mas com as autarquias iremos ver quem é quem, afinal de contas. Lá nos municípios haverá muitos problemas, principalmente se houver questão da Lunda Norte. Aliás, recordam-se a questão do PRS entre Moete Cungo e Quangana. Isso em relação às autarquias. Mas agora vou falar um bocadinho também sobre
o próprio desenvolvimento das províncias. João José, vai falar, mas depois deixa um bocadinho para mais ouvintes, não deixa? Sim, Tá deixa. É só para dizer que a questão mesmo do desenvolvimento das assimetrias, por que até hoje não existe ramal que sai de Mochico, o município mais próximo de Saurimo, aliás, da Lunda Sul, ou o ramal de Malães ao município mais próximo da Lunda Norte? Disse que vão estudar. Os estudos já são feitos. Essas etapas já foram ultrapassadas por outros países. É só contratarem os países, reverem isso. E se calhar essas assimetrias serão esbatidas em termos de escoamento de produtos, porque pelas estradas não tem como resolver esses problemas do leste. Era a minha contribuição. Muito obrigado. Muito obrigado, João José. Portanto, questões que já aqui levantamos também sobre o cruzamento daquilo que poderá ser a autoridade tradicional e a componente cultural e sociológica e antropológica do país e a questão das autarquias locais. Questões que seguramente se vão colocar muitas vezes. José de Chiloa, já estávamos a sentir a sua falta, está a ligar-nos do Lubito e tem ligado desde o primeiro programa, faz hoje um mês. Bom dia para si, José Chiloa. Bom dia, sim, sou José Chiloia, família do Lubito, bem-vindo ao debate. E, bom dia ao jornalista, a presidente da Rádio Nacional, Luanda. Obrigado. Então, pode dizer. Sim, o que eu queria dizer é bom que se explicasse bem o que é autarquia no país, porque muitos que não entendem o que é autarquia. Então, quando que é cedo, é preciso explicar mesmo bem para que o povo entenda. A segunda coisa, também é preciso ter condições, é preciso o país ter dinheiro. E todos trabalham. Porque muitos que não trabalham, se não tiver dinheiro, as pessoas não trabalham, as coisas não andam bem. O governo às vezes só fala, porque não, o jovem é que tem que trabalhar só. Então os mais velhos, que têm 48 ou 50, também têm força de trabalhar, também querem comer. O governo tem que ver, porque quando chega no votamento, não é só o jovem que vota, os mais velhos que vão votar. Então o governo aí tem que ver bem, não é só o jovem. Então o país tem que ter condições, tem que dar emprego a todos, mais velhos e os jovens. E a terceira coisa que eu quero dizer, os partidos políticos, é bom que quando chegar a vez, não vale a pena fazer mais confusão, conforme se passou esse voto. Conforme aconteceu, a empurrar as pessoas para ir votar. Então é porque ele entende e compreende para que não aconteça mais. Muito obrigado. A minha opinião era só isso. Obrigado, José Chiloia. Nós tínhamos em linha o Francisco Manuel da Huila, a chamada telefónica caiu, esperamos que consiga voltar a ligar. Temos que ter este espaço para os ouvintes irem entrando. Vamos recordar os números de telefone: 222 32 11 82 e 222 32 35 07. Conseguimos voltar à Huila? Laurindo Janguelo, do Andulo. Olá, bom dia, Laurindo. Bom dia, caro jornalista. Bom dia também para todos os convidados que se encontram lá no painel. Só quero rectificar um pouco. Eu sou Florindo, não é Laurindo. Florindo Janguelo. Obrigado, Florindo. Sim, certo. Eu só tenho, pelo menos, a perguntar aos convidados como vai se passar as autarquias. Porque se formos a ver, é pela primeira vez que essas eleições serão realizadas aqui no nosso país, uma vez que a camada juvenil ainda não tem domínio nem conhecimento. Então eu gostaria de perguntar se é que ou vai aparecer alguns que vão passar a administrar algumas aulas, consoante como vai se passar e as autarquias. Por outro, gostaria de perguntar também, tem alguns municípios que são desenvolvidos, outros municípios menos desenvolvidos. Então, gostaria de saber se é que os municípios com pouco desenvolvimento, se é que vão constar sempre, portanto, no orçamento geral ou não. E era isto que eu queria perguntar. Obrigado para vocês, bom trabalho. Muito obrigado nós, Florindo Janguelo, a partir do Bailundo. Vamos à Lunda Norte. André Mateus, bom dia. Alô, André?
sábado às 10h10 na Rádio Nacional de Angola, já são 10h44. Hoje vamos estar novamente em debate. Temos em estúdio o engenheiro Carlos Figueiredo em representação da sociedade civil, a doutora Micaela Weba, que é deputada da bancada da UNITA, o doutor Vicente Pinto de Andrade, deputado da bancada do MPLA, e o doutor Márcio Mendes, que é o secretário de Estado para a Reforma do Estado. Marcos Daniel. Eu tenho que conseguir em cada programa inventar uma coisinha qualquer. Troco os nomes do Ministério, troco os nomes das pessoas. O debate vai começar pontualmente às 11 horas. Este é o espaço para si, que é ouvinte, que é cidadão. Coloque as suas questões, as suas dúvidas, dê a sua opinião. Eu vou recordar os números de telefone: 222 32 11 82 e 222 32 35 07. Em Luanda está o Luís José. Olá, Luís, bom dia. Luís José? Luís José? Temos aqui qualquer interferência com a entrada dos ouvintes em antena, ao menos assim está no controle técnico. Já podemos ter o Luís José? Já. Olá, bom dia. Bom dia, Luís José. Temos em linha André dos Santos também. António dos Santos. António dos Santos. De onde é que nos liga, António? Do Ambo. Do Ambo. Faça favor de dizer. Muito bom dia para si, bom dia para os seus ilustres convidados. Essa sua voz faz-me lembrar o tempo do Bué de Boca. Muitas saudações, muitas felicidades para si. Muito obrigada. A minha questão é a seguinte. Eu acho que num regime político diferente, opressor, fascista, como aquele que vivemos, foi no tempo colonial, afinal de contas, as autarquias já existiam, mas essas autarquias estavam confinadas aos municípios sede dos distritos, né? Porque Angola, na sua totalidade, que era província. Já existiam nos municípios sede e elas não substituíam na totalidade a administração. Existiam os governos distritais, existiam as administrações municipais. Então, há aqui uma confusão. Há pessoas que me antecederam, que levantaram esse problema. Tem que haver mais informação. O que se vai eleger nas autarquias são os presidentes das câmaras municipais e os seus respectivos vereadores. Acho que aí tem que haver uma informação mais exata. Eu entendo que, se calhar, nem mesmo as autoridades tradicionais ainda estão habilitadas sobre isso. Então, as autarquias, por enquanto, deveriam mesmo começar pelos municípios sedes de província. Depois que iriam estender, porque há ainda muitos problemas. A economia ainda está semi-paralisada. E não poderá haver economia sem autarquia sem economia. O SOBA, por exemplo, o autarca do município do Cuma, vai fazer o que numa primeira fase? Assim, há muita coisa que temos que... Ainda coisas que nós deveríamos ter já municipalizadas e não conseguimos. Nesse momento, é só o Ministério da Saúde que está a experimentar isso, municipalizar o seu serviço. Acho que tem que haver muito... assim, mas com um bocadinho mais de cuidado. Era a minha preocupação. Obrigado. Agradecemos nós, António Santos, ligava-nos a partir do Ambo. Da Willa, temos o Martins Esteves, bom dia. Bom dia, cara jornalista, obrigado pela oportunidade. Eu falo a partir da comuna de Galangue. Eu, na verdade, tenho muita expectativa em relação às autarquias, mas eu vivo na comuna de Galangue, eu trabalho. Eu vejo que esse município do Cuvango quase que não tem nada que possa vir a contribuir neste contexto. Imaginem, são 16 anos, a comuna de Galangue nem gerador para fornecer energia elétrica pública tem. Então é bom que os partidos políticos, a sociedade civil, ao abordar essa situação tem que ter muito cuidado, porque senão vamos acabar, estamos apressados, sim senhora,
país precisa andar, mas é preciso que temos que ter muita calma, porque eu falo de uma comuna muito péssima. O município quase que não tem serviços nenhum, então isto me preocupa. Obrigado, era essa a minha preocupação. Martins Esteves, é do Cuvango, não é? Do Cuvango, município do Cuvango, e falo a partir da comuna de Galangue. De Galangue, muito obrigada. Júlia Matias está no Kwanza Sul, bom dia. Bom dia, sim. Faça favor de dizer. Sim, eu queria saber quanto às autarquias, como é que serão renovados os mandatos dos administradores? Será que serão um mandato de curto prazo ou de longo prazo? Muito obrigado, Júlia Matias. Mais alguma questão? Desculpe. Não. Como é que serão os mandatos dos administradores? Portanto, a palavra mandatos também começa a existir já. Parece-nos, na verdade, que os nossos ouvintes estão bem mais informados do que aquilo que às vezes pensamos que estejam, ainda que as questões se coloquem todas ao mesmo tempo e muito misturadas. A questão do faseamento do debate parece-me, pelo menos a mim, fazer também sentido e colocar-se. Sebem Freitas, bom dia, o Kwanza Sul outra vez. Sim, bom dia, obrigado. E extensivo às duas meninas aí no estúdio. Muito obrigada. Ok. Bem, quanto às autarquias, eu sou um pouco cético quanto a isso e vou justificar o meu ceticismo. Se bem me lembro, nas eleições passadas, houve protesto por parte dos partidos na oposição, protesto que tinha a ver com o incumprimento da lei orgânica sobre as eleições gerais. E esse incumprimento tem a ver com a CNE. Me pareceu que a CNE cumpria ordens, supostamente ordens superiores, mas não ordem superior que a lei. Agora, a minha questão é, por que não se cria uma comissão que estará encarregue no escrutínio dessas eleições autárquicas? Não vai parecer a mesma coisa que aconteceu no ano passado. Quer dizer, eleições duvidosas, quem ganhou, ganhou com dúvidas, quem perdeu também fica aí a reclamar. Por outra, a minha questão tem a ver com o gradualismo. A minha questão, quem vai definir os primeiros municípios a realizar as eleições autárquicas? Porque se for o partido que suporta o governo a escolher os municípios, eu não sei se isso vai correr bem, porque serão as mesmas pessoas com o mesmo sistema a estar em frente dos tais municípios autárquicos. Portanto, há aqui uma série de dúvidas que eu espero que os convidados esclareçam bem detalhadamente. Obrigado e boa continuação. Obrigada a nós. José Pinto, Lunda Norte, bom dia. Muito bom dia. Faça favor de colocar as suas questões. A julgar pelo interesse dos ouvintes esta semana, a intensidade da participação, vamos ter muito que debater durante muito tempo ainda. Faça favor de dizer, José Pinto. Muito bom dia a todos que estão ali. A minha questão é muito simples e pertinente. Eu só queria reforçar numa intervenção de um dos ouvintes que dizia relativamente o problema das etnias na Lunda Norte. Eu queria dizer que os grupos etnolinguísticos que se constituem a província da Lunda Norte também não podem constituir um problema para o exercício das autarquias. A Lunda Norte em si é uma unidade de um povo. Apesar que existe cada tribo que se chama os Lubas, os Cafia, os Chocos, mas ele constitui numa só única língua da unidade, que é a língua Chokwe. Então, a partir dali, não será um problema para constituir, e isso aviso já para os políticos, e para que não venha a provocar ou a trazer outros problemas relativamente às autoridades tradicionais, como tem sido talvez outros mal-entendidos na política sobre a história própria da Lunda. Eu acho que a mesma língua que esses povos falam é o mais principal, que é predominante Choco. E isso não irá constituir um problema de dizer que se o Cambulo é dos Cafia ou dos Kakongo, só terá que ser os Kakongo a tentar votar. Não, nem o Dundo nem o Chitado. Então,
a minha intervenção foi apenas por ali para tentar acautelar essas questões para que não venha a acontecer. Muito obrigado. Obrigado a nós, José Pinto. Portanto, tanto a questão da definição da territorialidade, né, da autarquia versus município, parece-me, como a questão da etnicização do discurso e do debate, duas questões que o José Pinto levanta aqui. Pedro Miranda está em Luanda. Bom dia. David Miranda. Obrigada, David. Bom dia. Estou acompanhando o debate, apesar de ter entrado há pouco, mas deu para entender que está a falar das autarquias. Eu penso que o que se deve fazer, e estão ali alguns deputados, o que se deve fazer é termos uma nova legislação sobre o processo eleitoral, não é? Esta lei eleitoral, esta composição do órgão eleitoral, eu acho que não é melhor, não é correto. E precisamos de uma nova lei eleitoral, porque há sempre lamentações, há sempre gritos durante o processo eleitoral, e eu não acredito que são gritos que não têm razão, não é? Então, acho que precisamos de uma nova lei eleitoral. Agora, sobre as autarquias, esse processo de gradualismo, a própria Constituição prevê isso, mas a Constituição também não diz que alguns municípios são elevados a autarquias e outros não. Penso que se deve fazer ver, não é? Ainda bem que o próprio Conselho da República concordou de forma unânime que as autarquias são realizadas no ano de 2020. Agora, é preciso que encontre-se também consenso na forma como serão realizadas, porque eu, na minha opinião, enquanto cidadão, eu ouvi ali muitos ouvintes a falarem de falta de condições em alguns municípios, mas as condições vão ser criadas pelos autarcas, porque 40 anos de governação ficou demonstrado que o governo central não será capaz de desenvolver todo o país, a nível dos municípios, de comunas, aldeias, não será capaz de desenvolver todo o país. Então é preciso que partamos para as autarquias e as condições serão criadas, o caminho vai-se andando, não é? Nós não podemos ficar parados, não podemos impedir alguns municípios, por exemplo, municípios não desenvolvidos, não possam ter autarquias porque não tem nada, não tem geradores, não tem, como alguns ouvintes estão ali a dizer. Essas condições serão criadas com os próprios autarcas. Portanto, eu penso que o país todo está em condições. O único senão que teríamos são as minas. O país está desminado, as populações estão a circular livremente, estão a produzir, estão a trabalhar nas lavras. Penso que David Miranda, ou ficou sem saldo ou caiu a chamada. Agradecemos o facto de ter ligado. Através do WhatsApp temos, a partir do Soio, a pergunta, o ouvinte não se identifica, quer saber qual será o papel dos governadores provinciais. Há um ouvinte que nos pergunta o que é exatamente o gradualismo. Nós estamos a tentar, para termos ainda um bocadinho de música antes de nos despedirmos. O Bernardo escreve a partir do AMBO e tem 3 questões a colocar. Temos municípios já preparados para as autarquias, temos condições financeiras para a realização das autarquias, o modelo de governação que nós estamos a viver não é uma experiência do modelo de autarquias. Não entendi muito bem esta última pergunta. Está aqui também um ouvinte a dar um abraço à sociedade civil e a dizer que se sente representado. Agradecemos também. 10h59. Vamos ouvir um pouco a voz de Valdemar Bastos. Encerra-se aqui o ciclo com os nossos ouvintes. Agradecemos a presença de todos. O debate vai iniciar-se logo depois. Há um pata que maravilha, maravilha a natureza. Que maravilha é a natureza, que é só ver pra logo querer. E sabes ainda, tem acácias também, e um beija-flor que canta cantos de
beija-flor que canta canto de encantar. Lalipo, lalipo, lalipo do pango. Lalipo, lalipo, lalipo do pango. Lalipo, lalipo, lalipo do pango. Tem um frio de rachar pra aconchegar, que faz encorajar o tímido mais tímido, e faz fazer amor com mais ardor. E um beija-flor que canta cantos de encantar. E um beija-flor que canta cantos de encantar. São 11 horas, estamos num sábado e o programa começou às 10h10. Vai abrir-se aqui um espaço de debate. Em representação da sociedade civil está o engenheiro Carlos Figueiredo, deputada da bancada da UNITA, Mihaela Weba, dá-nos o prazer da sua presença. Representante da bancada do MPLA temos o Dr. Vicente Pinto de Andrade e o secretário de Estado para a Reforma do Estado, do MATRE, o Dr. Daniel Márcio Daniel. O Dr. Márcio Daniel está também já presente em estúdio. Mais uma vez eu iria dar primazia ao cidadão. Carlos Figueiredo, o debate está lançado. Eu confesso que vinha com uma ideia para o conduzir e de repente dá-me a impressão que os ouvintes te peçam uma panela em ebulição. Em representação da sociedade civil, como é que nos aconselharias esta condução de um debate que parece estar a acontecer já tão intensamente? Tá, primeiro, talvez uma correção, Paula. Eu sou um cidadão, eu sou membro do OPSA, sou ativo na ADRA também, mas não sou um representante da sociedade civil no sentido de que venho aqui com um mandato dado por um grupo mais vasto. Não, vens convidado por nós. Exato, eu agradeço o convite. Eu aconselhava a começássemos primeiro por esclarecer o que são isso de autarquias, porque vários ouvintes falaram disso. Primeiro, talvez pegar pelo último, clarificar que nós não estamos a experimentar um modelo autárquico. Aquilo que é específico do modelo autárquico é que os cidadãos escolhem ao nível local, ao nível onde eles vivem, pode ser ao nível de município, pode ser ao nível de comuna, pode ser isso, depois tem que ser definido, mas portanto, as pessoas escolhem quem são aqueles que estão a exercer o poder político àquele nível. Nós isso ainda não temos. Nós neste momento só elegemos pessoas que ficam depois no Parlamento ao nível nacional e que depois automaticamente sai o Presidente, etc. Portanto, nós com as autarquias passamos a dar aos cidadãos a possibilidade de ter controle sobre a gestão do poder ao seu nível, aí que é novo. Eu aproveitava para dizer que, à volta também de algumas intervenções dos ouvintes, que o criar uma autarquia não quer dizer que aquele nível passa a funcionar de uma forma separada do resto do país. Portanto, há muitas pessoas que disseram o nosso município não tem nada, não tem atividade económica, não tem capacidade de arrecadação de receitas. Bem, primeiro, eu sou crítico em relação a isso. Quase os municípios têm todos terra, têm água, têm uma série de recursos naturais e tem uma coisa que é muito importante, tem pessoas, que é talvez o mais importante, e as autarquias é a volta de pessoas, é reconhecer o direito das pessoas de terem uma palavra e de escolherem como é que é conduzida a governação no seu nível. Mas o que eu queria mesmo realçar é que não é por ter autarquias e por não ter, por exemplo, vamos supor uma autarquia que não tem capacidade de arrecadar receitas, que a autarquia vai ter que viver do seu dinheiro. Não. A função do Estado Central de redistribuir riqueza nacional mantém-se mesmo quando há autarquias. É claro que as autarquias mais ricas, no sentido de que têm mais capacidade de captar receitas, vão ter também mais autonomia automática. Digamos, quem tem mais riqueza não vai estar dependente das transferências centrais. Mas as transferências de recursos a nível central
continuam a ser importantes. Eu ia dizer por deformação profissional, não, neste caso é mesmo por formação profissional, eu tenho tendência a colocar-me no lugar do ouvinte. E eu, como cidadão, o que eu me perguntaria é, mas calma lá, então vamos ter um governador municipal, um governador provincial e o do município é eleito, então se é eleito também vamos ter eleições como há eleições gerais, ou seja, os partidos vão fazer campanhas, vamos ter uma pequena assembleia no município, o administrador municipal passa a ser eleito pelo povo e pela população. Como é que nós sabemos que de repente o nosso espaço, o nosso município é uma autarquia? Há uma série de questões do ponto de vista didático e pedagógico que me parece que se colocam também. Eu vou abrir o espaço em debate, ou seja, quem quiser intervir faça o favor de o fazer, mas colocaria justamente esta questão do ponto de vista institucional. Um município será uma autarquia, depois em termos constitucionais gradualmente, mas é esse espaço territorial que estamos a falar quando falamos de uma autarquia? Sim, a Constituição a este respeito é clara e ela estabelece que a autarquia é constituída ou institucionaliza-se no município. A Constituição também estabelece, e por cautela do processo de preparação da Constituição e do debate que se lhe antecedeu, que não era avisado fechar completamente as possibilidades, e a mesma Constituição vem prever que podem-se institucionalizar autarquias ao nível infra ou supramunicipal, ou seja, entidades territoriais abaixo do município. Atualmente no nosso figurino estamos a falar das comunas e dos distritos urbanos, e também a possibilidade de se criarem autarquias a nível supramunicipal, ou seja, uma união de vários municípios. No fundo, o que se nota nesta redação da Constituição é que era necessário ter algumas cautelas, porque estávamos a ir para um processo novo. E quem acompanhou os debates sente naquilo que é o normativo constitucional sobre essa matéria que a Constituição foi pisando o terreno de modo cauteloso. Esta redação em específico, que se refere à autarquia como institucionalizada ao nível do município, foi assim adotada porque haviam várias visões. Havia uma visão, por exemplo, que dizia não, a autarquia não vai ser o município todo, vai ser apenas o fural da cidade, ou seja, ali a parte urbana, como acontece de resto, por exemplo, em Moçambique. Em Moçambique a autarquia é só o fural da cidade, depois é o Estado quem controla o resto do município. Então o nosso legislador constituinte teve esse conjunto de cautelas, não só em relação a o local onde se institucionaliza a autarquia, mas também em relação a outros aspectos do processo de institucionalização autárquica. Desde logo, o próprio faseamento da sua institucionalização. É assim que, em sede da Constituição, se estabelece no artigo... Vou ter que o interromper, porque agora entrou na expressão faseamento. Sim. E, jornalisticamente, parece-me que essa é a questão que se segue, né? Ou seja, já se falou em autarquias, fala-se em autarquias antes de eleições autárquicas, e depois, se temos um processo gradualista, que critérios é que vamos ter para definir o que é uma autarquia? Bom, eu penso que a Paula coloca a questão os senhores no centro. Interrompam quando... Exatamente. Não, eu penso que e mesmo a jeito de posicionamento quanto a este tema, quer-me parecer que dos 13 ouvintes que colocaram questões sobre o tema, quase já ninguém fala em gradualismo, e quando se toca no assunto é assumindo como um dado adquirido, que olhando para a realidade concreta nós vamos certamente por aí. Michaela, isso é um debate. De qualquer modo, eu gostava de dar um sinal. Em primeiro lugar é que esta semana o Conselho da República pronunciou-se relativamente ao assunto e fê-lo por consenso, em que se adotou o ano de 2020 como ano para a realização das eleições autárquicas. A questão que deve ser explicada é:
por que é que se adota o ano 2020? Qual é o racional por detrás do ano 2020? E a esse respeito, há 3 elementos que devem ser focados. Em primeiro lugar, o Conselho da República tem presente o normativo constitucional, que é do artigo 242, que estabelece o princípio do gradualismo, e falo de modo inequívoco quando se refere que a criação, o doseamento da tutela de mérito, a transição dos órgãos do Estado para os órgãos da administração autárquica fazem-se de modo gradual. Primeiro aspecto. Segundo aspecto, o Conselho da República tinha presente o diagnóstico municipal, ou seja, qual é o ponto de partida dos municípios hoje. E foi mais ou menos coincidente pelas intervenções dos vários ouvintes, em que há, infelizmente, devemos sublinhá-lo, um desenvolvimento assimétrico do país. Ou seja, os municípios não partem todos do mesmo nível. E é necessário ter isto em conta, até por imperativos constitucionais, porque a Constituição fala do princípio da igualdade. Igualdade significa tratar de modo igual o que é igual e de modo desigual o que é desigual, na medida dessa desigualdade. E qual é essa medida da desigualdade? É exatamente o terceiro aspecto do racional por detrás da escolha do 2020 como ano das eleições. É que se o posicionamento dos municípios hoje é um posicionamento assimétrico, é necessário ter um processo preparatório que conduza à realização de eleições. E quando se olha para o conjunto de tarefas, isso foi explicado aos conselheiros do Conselho da República, quando se olha para o mapa de tarefas que é necessário desenvolver até a institucionalização das autarquias, vê-se que há um caminho por fazer. Quais são as 2 grandes linhas do processo preparatório? Questões de caráter técnico. E quando nos estamos a referir a questões de caráter técnico, muito sumariamente, nós vamos ter de desenvolver aqui um processo de adequações. São várias adequações que temos de fazer no âmbito dessa mudança de paradigma. Atenção, com as autarquias estamos a fazer uma verdadeira e profunda mudança no paradigma do processo político e de gestão do Estado. Primeiro, e de participação dos cidadãos. E de participação dos cidadãos, como aliás foi bem referido pelo engenheiro Carlos Figueiredo no início da sua intervenção. Há aqui uma apropriação cidadã do processo político no que diz respeito à autarquia. Mas referia-me às adequações que são necessárias fazer. A nível do registro eleitoral, nós já temos um registro eleitoral e que serve para as eleições autárquicas, mas é necessário adicionar uma dimensão, que é a dimensão atualização da residência do cidadão. Eu não quero monopolizar e, portanto, não. Mesmo... Eu era quase um suspiro. Sim. Claro, sim. Carlos Figueiredo, não... é que a questão da residência, nós temos uma mobilidade... Pois eu estou mesmo a... pensei que estavas a não estou a concluir. Portanto, temos de adequar... A porta para a gente começar a interromper. O registro eleitoral. Falou-se aqui do sistema da autonomia financeira. E o conceito de autarquia é, no essencial, autonomia. E, portanto, nós temos de adequar o processo de... arrecadação de receitas. Isso significa o que exatamente? Os municípios vão ser responsáveis, no essencial, pela arrecadação. O que quer dizer que o autarca tem que ter uma capacidade de previsão da sua receita. E ter capacidade de previsão da sua receita significa que ele deve ter bem inventariado as fontes de arrecadação. Por exemplo, um dos principais ativos tributários de uma autarquia é o imposto predial urbano. Significa que no município devem estar inventariados, cadastrados, os imóveis daquela circunscrição territorial. E estando cadastrados os imóveis, eu já tenho uma previsão de quanto vou arrecadar em termos de IPU naquele exercício. Doutor Márcio, ou seja, é um conjunto de fatores. Eu tenho aqui elementos ligados, por exemplo, ao tema da comparticipação da autarquia no imposto de rendimento de trabalho. Portanto, eu tenho que ter inventariado a nível do meu município quem são aqueles que trabalham e oferem rendimentos e pagam impostos, e com base nisso calcular a minha previsão de receita para depois fixar a despesa.
as adequações continuam. Estamos a falar a nível do processo de preparação do OGE. Estamos a falar de questões administrativas, a formação de quadros, etc. Que alívio, etc. porque era aí que eu ia referir-me. Ou seja, nós estamos tão centrados na questão económica, que é essencial também. É preciso recursos humanos para trabalhar nesses aspectos. Quando se fala em autonomia, não... Pois, repare, quando estamos a falar dessa... Se me permitem interromper. Eu acho que todas essas questões técnicas, financeiras são importantes, mas para mim o cerne da questão é uma questão política, é uma questão dos cidadãos resgatarem o seu Estado. Há muito a fazer no nosso país em termos dos cidadãos conquistarem os seus direitos políticos. Nós, o Vicente Pinto Andrade estava a falar-nos de há muitos anos atrás, mas de que já houve autarquias, e houve um ouvinte também que falou disso. Mas nós, nestes últimos 50 anos, não, nestes últimos séculos, passamos por um regime colonial fascista, passamos por um período de partidos únicos, tanto nas zonas controladas pela UNITA como pelas zonas controladas pelo governo. Era um exercício de poder autocrático. Portanto, há político-partidário. A luta militar também, sim. Um ambiente de luta militar não é propriamente onde se desenvolve o sentido de democracia e de participação. Portanto, há toda uma necessidade dos cidadãos recuperarem um poder que lhes foi sendo tirado, mesmo dentro dos seus partidos, a conquista da democracia dentro dos partidos. As autarquias oferecem uma oportunidade para este processo de desenrolar. É claro, não quero desvalorizar a importância destas questões técnicas, dessas questões financeiras, mas eu acho que é muito importante que os cidadãos não deixem que, mais uma vez, sejam os técnicos, sejam as pessoas dos partidos a liderarem estas questões. Até porque as autarquias dão a possibilidade de se elegerem cidadãos por listas de cidadãos. Portanto, as pessoas que conheçam no sítio onde vivem, pessoas que têm características para ajudarem a gerir bem o seu município, essas pessoas podem criar listas e votarem nessas pessoas. Então, era este redirecionamento que eu gostaria de fazer. Eu estou completamente alinhado com isso. Tem um tempo limite Nós agora vamos até a cerca das 11h45. Okay. E é certinho que eu depois vou começar a dizer, olha, o tempo. Eu gostaria de exprimir aquilo que eu tenho aqui na minha cabeça respeitante a essa questão. Há um cidadão que coloca até a ideia de o que é isso da autarquia. A palavra autarquia é de origem grega. A palavra de origem grega, auto quer dizer o próprio, e quia refere-se a poder do próprio. No fundo é o poder do cidadão, o poder das pessoas. E das pessoas que dependem das decisões que são tomadas. O que acontece no nosso país e em todos os países é que há um conjunto de atividades que são necessariamente assumidas por um poder central. E nós sabemos, aqui no nosso país, de uma forma geral, que decisões são essas, ou que atividades. E há outras que são de decisão local. Segundo ponto. E nós verificamos que há muitas coisas que não se fazem no nosso país e em vários municípios, porque os indivíduos que decidem sobre aspectos que só influenciam uma dada comunidade, um dado espaço, são indivíduos que estão do poder central. Ainda nós, ao nível do Grupo Parlamentar do MPLA, tivemos a visitar o CUNEN, todos os municípios, fomos divididos por 6 municípios, e tivemos a oportunidade de ouvir e verificar que há decisões que devem ser tomadas pela administração local. Mas essa administração local não tem os meios para realizar aquilo que deveria fazer. Quando falo em meios, são meios financeiros, técnicos, tudo. Então, há um conjunto de atividades que, para serem realizadas, não necessitam de esperar do governador, do Presidente da República, dos ministros, etc, etc. Portanto, são essas questões que nós devemos abordar. Porque há decisões
que são de natureza local. E não é necessário realmente o que seja um indivíduo de fora, pode ser um indivíduo da própria comunidade, que tenha o perfil adequado. Pode ser. Deveria, não é? Sim, provavelmente e decidir. Geralmente há uma relação de proximidade. Tem que ser conhecido. Se for um indivíduo de uma comuna, do município, a pessoa que é conhecida. E que decide, seja respeitada, etc, etc. Quer dizer, esses aspectos, no meu entender, devem todos ser inseridos na questão da participação. O Figas, há bocado, falando, no fundo, da entrega ao cidadão, não só a forma como deve ser resolvido, mas também os recursos para poder realizar um determinado tipo de atividade. Mas pelo que vamos perceber, não é entregar os recursos... Não, calma só. Essa entregar não é agora está aqui, não. Esses recursos são obtidos a partir dos impostos que se pagam. O secretário de Estado já falou, referiu a impostos, coisas que são arrecadados e são utilizados ao nível de uma dada comunidade, do município. Né? E outros não, são já de decisão central, de ideia central. Portanto, estes aspectos é que nós temos que ver. E a questão do gradualismo, pegando já na questão que é quente o gradualismo, no fundo, é que este processo todo de construção de um poder local, das autarquias, é um processo. E um processo significa o quê? Um conjunto de fases. E esse conjunto de fases tem que ser realizados. Não podem ser todos realizados ao mesmo tempo. Por que não podem ser realizados todos ao mesmo tempo? Porque, primeiro, nem sempre, ao nível local, as pessoas têm os poderes suficientes para o exercer, para realizar. E, segundo, e nem têm muitas vezes os recursos que são necessários para viabilizar aquilo que as pessoas tiverem que fazer. Construir um chafariz, isto não é preciso esperar o Governo Central, ou seja quem for, não. As próprias receitas provenientes da atividade no local permitem isso. Mas há outras, aquelas estradas que cortam as províncias, que ligam as províncias, é evidente que essas estradas são de decisão central. Quando o Presidente agora esteve na Lunda Norte, né? E viu naquilo na perspectiva de Lunda Norte, Lunda Sul e Mochico. E a questão que tem a ver com a criação do litoral ao interior, essa decisão é decisão central. Mas a manutenção dessas estradas pode e deve ser feita, em determinados momentos, pelos órgãos locais. Eu não sei em que estamos no sítio, aqui, por exemplo, esta estrada de Catete, antigamente tinha aqueles cidadãos que tratavam da estrada, os cantoneiros, da linha férrea. Não era preciso vir uma empresa para tratar de limpar a linha férrea. Nós temos aqui, mesmo em Luanda, coisas que bradam os céus. Contratar uma empresa para fazer uma coisa que são feitas ao nível local e ao nível até do bairro. Portanto, é isso tudo que tem que ser reconfigurado e discutido nesta perspectiva. Portanto, fortalecer a participação dos cidadãos e também criar condições para que o financiamento das atividades que se vão realizar não dependam somente do poder central, mas possam ser construídas, né, e constituídas a partir do próprio órgão local. Isto é um debate muito calminho, parece que estamos mesmo à procura de todos os consensos. E como as pessoas não intervêm, eu vou dar a palavra. Eu vou já quebrar aqui um bocado o consenso. O que me preocupa, Mirela, eu peço desculpa, é que é assim, fico um pouco com a sensação que estamos não vou dizer a chover no molhado, que é deselegante, mas a repetir um debate que eu, depois de ouvir a entrada dos nossos ouvintes em antena, parece-me que o que se coloca, eu tenho um certo receio das palavras complicadas, é uma questão de equidade, até muito mais do que de igualdade, né? De equidade, como é que equilibramos em termos de direitos províncias que são muito diferentes, e depois como é que escolhemos, se é gradualismo, como é que vamos escolher quais são as autarquias que vamos instituir primeiro e as que vamos instituir depois e porquê, não é? Eu gostaria de não ser interrompida. Desculpa. Porque os meus colegas tiveram a oportunidade de falar aquilo tudo que bem quiseram. Duas notas para início de conversa.
Primeiro, a nossa Constituição tem uma unidade. E de acordo com a nossa Constituição, nós temos como princípios estruturantes do Estado angolano o princípio da universalidade do sufrágio. Significa dizer que todos os cidadãos devem... Não, era para ficar a um palmo do micro, desculpa, por causa do... Ok. Faz um ruído. Ok. Estava eu a dizer que todos os cidadãos têm direito de voto. E isso decorre do princípio da universalidade do sufrágio. Por outro lado, temos a questão do princípio da descentralização político-administrativa. Por outro lado, temos o princípio da autonomia local. Todos eles consagrados na parte sobre os princípios fundamentais do Estado angolano. E depois temos o princípio do gradualismo, que é um princípio instrumental, que geograficamente na nossa Constituição está inscrito nas disposições finais e transitórias. Ou seja, é um princípio transitório. Tem que ver só com o momento da criação, da institucionalização das autarquias locais. E deixem-me dizer-vos que, relativamente a essa questão, foi dito publicamente que até foi uma iniciativa da UNITA. Então, seria legítimo que perguntassem à UNITA o que é que significa o princípio do gradualismo, que está na Constituição por nossa iniciativa. E, se formos ao artigo 242 da nossa Constituição, vamos verificar que no número 1, estabelece a institucionalização deve obedecer ao princípio do gradualismo. E no número 2, o legislador constituinte vem dizer que os órgãos competentes do Estado determinam por lei, portanto, a Assembleia Nacional vai determinar por lei, a oportunidade da sua criação. A oportunidade não tem que ver com um gradualismo geográfico, tem de ver com o tempo. Ou seja, decidiu-se agora que o tempo é 2020. O tempo para a eleição. O tempo, para exatamente, para a eleição já. Então, se o tempo para a eleição é 2020, significa dizer que nós temos que acordar em determinadas questões. E é aí que não houve consenso no Conselho da República. O consenso só foi relativamente à data. Ou seja, relativamente à questão do gradualismo, não há consenso, porque o MPLA defende um gradualismo geográfico e nós defendemos um gradualismo na transferência das atribuições e competências. Ou seja, nós entendemos que todos os municípios deveriam entrar para as autarquias. E como é que isso poderia ser feito? Há autarquias que são simplesmente ao nível do município. Podemos congregar 3, 4 municípios numa autarquia e aí são supramunicipais. Podemos ter municípios que têm autarquias inframunicipais nas comunas ou distritos urbanos. Mas todos os angolanos deveriam participar deste processo e não excluir determinados municípios em detrimento de outros. A semana passada eu vi uma lista que foi publicada a nível da comunicação social, em que se escolhiam 36 municípios de modo completamente aleatório. Ou seja, os municípios sedes, todos eles, e todos os outros deixados de parte. Por exemplo, foi levantada aqui a questão do leste. Dizer aos ouvintes do leste que na Lunda Norte só se escolheu o município do Dundo. Lá na Lunda Sul só se escolheu o município de Saurimo. No Mochico só se escolheu o município de Luena. Isso não é aceitável. As pessoas têm que compreender que nós, enquanto cidadãos que vivemos em Luanda, no município de Luanda, ou em qualquer um dos municípios que alberga a cidade, a província de Luanda, temos exatamente os mesmos direitos que os cidadãos que vivem no Dirico. Micaela, mas não seria importante definirmos o direito de nos constituirmos autarquias ou o direito de participarmos em eleições autárquicas? O que eu receio um pouco como jornalista é que nós podemos técnico depois nos afaste do gradualismo do debate. É que nós podemos congregar isso, quer a questão das autarquias supramunicipais e inframunicipais e as municipais, com a participação de todos os cidadãos que vivem nos municípios. É isto que nós defendemos. É possível congregar. É possível fazer isso. E mais, ali onde não há desenvolvimento, é exatamente ali onde é necessário iniciar as autarquias, para que se gere desenvolvimento. E uma última nota que tem que ver com os recursos financeiros. Dizer que, de acordo com a nossa Constituição, ela já resolve isso. A Constituição estabelece o seguinte:
A lei estabelece que uma parte dos recursos financeiros, ou seja, uma parte do dinheiro das autarquias locais, deve ser proveniente de rendimentos e impostos locais. E, portanto, a lei pode estabelecer critérios. Ou seja, um determinado município não tem possibilidade de arrecadar receitas, como, por exemplo, o município de Luanda. Então, faz-se, por questão de justiça, o OGE financia em 80%, os 20% serão financiados pela autarquia. Já Luanda, que consegue arrecadar receitas, recebe apenas 20% do OGE e os 80% são recursos locais. Isso seria uma forma de equilibrar e redistribuir de modo justo o dinheiro de todos nós. Por outro lado, tem-se dito muito que como é que vai ser a convivência entre a administração municipal, a administração local do Estado e as autarquias locais. O governador provincial está previsto na Constituição. O administrador municipal e o administrador comunal, não. De acordo com a nossa Constituição, quando institucionalizarmos as autarquias locais, se quisermos deixar esses entes, vai ser aquilo que o artigo 242 estabelece relativamente à transitoriedade entre a administração local do Estado e as autarquias locais. Ou seja, vai haver um momento que já não vai ser necessário que a administração municipal trate dos assuntos do município. Tem que transferir essas competências todas para a autarquia. Vamos esperar que isso efetivamente aconteça, porque de acordo com o que está estabelecido na nossa Constituição, tudo que se refere à gestão do município deve ser dada a um autarca eleito pelos munícipes. É esta nota que eu queria deixar aqui e, sobretudo, dizer que o modelo moçambicano não é o modelo ideal para a institucionalização das nossas autarquias. Se quisermos fazer uma coisa séria, honesta, que de facto resolva os problemas dos angolanos e que de facto dê cidadania aos angolanos, é melhor ir buscar o modelo cabo-verdiano. O modelo, de qualquer forma, o modelo moçambicano. Sim. Darem um minuto muito curto. Eu propunha que antes de polarizarmos demasiado, clarificarmos, mesmo para benefício dos ouvintes. Desculpa, Carlos, os microfones são vossos, eu vou fechar o debate às 11h45. Okay. Eu só vou redirecionar de vez em quando se sentir necessidade, está bem? Eu vou tentar ser muito curto. Eu acho que é importante clarificar o que é que se pretende, quais são as várias dimensões do gradualismo e, por outro lado, também depois discutir o que é que nós vemos de vantagens e desvantagens de adotar um ou outro tipo de gradualismo. Então, em relação à primeira, podemos ver que o gradualismo pode ter um caráter geográfico, e no geográfico quer dizer algumas zonas do país avançarem para autarquias e outras manterem-se com o que temos agora, que é administrações municipais que são escolhidas pelo nível central. Isso seria um gradualismo geográfico e, portanto, mais tarde as outras que não fossem incluídas passavam a ser incluídas também, segundo um calendário a estabelecer. E há um outro gradualismo que é o funcional, que é dizer que há algumas competências que são já transferidas do nível central para o nível local, do nível autárquico, e outras funções vão sendo transferidas gradualmente. Nesse momento, por exemplo, todos os municípios em Angola têm a possibilidade de fazer recolha e tratamento do lixo. Essa atribuição pode ser transferida para as autarquias locais. Já se formos falar em termos de educação, saúde, porque a Constituição é muito generosa em termos de atribuições para as autarquias locais. O artigo 219 da Constituição dá várias atribuições para as autarquias locais, que, nesse momento, nós entendemos que há municípios que, efetivamente, não, se forem convertidos em autarquias locais, não terão capacidade de fazer. E, portanto, conseguimos perceber e aceitar a convivência entre a administração local do Estado e a autarquia local nesse sentido. Mas há aqueles municípios e aquelas atribuições que, de facto, podem ser transferidas. E aqui o que é que acontece? Quer-se escolher os municípios de acordo com interesses político-partidários. Porque se não vejamos, nós temos o exemplo de Luanda. E aqui em Luanda falou-se... Aqui em Luanda, posso tentar só... Mas eu queria pedir à moderadora para nos controlar, para nós não nos interrompermos muito, como foi interrompido agora. Vou dar a palavra ao Vicente. Mas se me permitir só terminar o que eu estava a dizer, é muito curto. É só dizer que um alerta que é
não pensarmos que por pôr na lei ou por citar a Constituição que as coisas vão se resolver. E é muito importante olharmos para o que aconteceu antes. A desconcentração tinha já uma determinada lógica de incluir todos, de ser tudo igual para todos, e temos que tirar lições para onde é que chegamos. Então, para não monopolizarmos... O ponto de ordem que o Secretário de Estado pediu e a palavra que o Dr. Vicente... O ponto de ordem vem pelo seguinte, por causa de uma afirmação que acabou de ser feita, segundo a qual está-se a procurar escolher os municípios com base em critérios político-partidários. Eu penso que este é um debate bastante sério, é um debate bastante importante que se faça, e que deve-se fazer como, aliás, recomendou um dos ouvintes e o Conselho da República. Deve ser feito com responsabilidade. Um partido político como é a UNITA, com as responsabilidades políticas que tem ao nível do nosso processo político, não pode fazer afirmações deste género, como é dizer que o partido no poder e o executivo, aquele da corpo, está a desenvolver esta tarefa com base em critérios político-partidários. Penso que é uma afirmação muito grave e penso que a UNITA, peço licença para dizer, devia ter uma postura mais responsável e, nesse sentido, penso inclusive que devia estar melhor representado neste debate. Eu peço desculpa, mas não podemos aceitar que uma deputada da Assembleia Nacional venha afirmar de modo gratuito, em rede nacional, é de modo gratuito. Eu fui interrompida na nós minha estamos a explanação preparar. Eu queria só dizer porque eu estou a fazer um ponto isso. de ordem e eu ouvi-lhe atentamente e ouvi-lhe com sacrifício pessoal pelo aquilo que estava a dizer. Porque não podemos de modo nenhum aceitá-lo. E não podemos aceitá-lo pelo seguinte: se nós formos olhar por aquilo que tem sido a forma como estamos a preparar o processo, nós chegamos a uma fase em que é necessário fazer um debate amplo, uma auscultação efetiva sobre que critérios nós vamos utilizar para escolher os municípios da experiência inicial. E se estivermos atentos àquilo que é o comunicado do Conselho da República... O critério a Constituição já dá. É o princípio da universalidade, caríssimo. Todos os angolanos são iguais perante a lei. Não se pode excluir pessoas. Com sacrifício pessoal, porque não diz um conjunto de coisas com as quais eu não concordo, mas por urbanidade ouvia e gostava que o fizesse em relação a mim, que eu não me vou alongar e peço que mantenhamos a serenidade do debate. Os critérios, o Conselho da República deu alguns sinais. Quando a gente olha para o comunicado, vê-se, o Conselho da República diz, na seleção da primeira experiência autárquica, é necessário ter em conta a realidade assimétrica do país. E não se pode privilegiar apenas um certo tipo de municípios. É necessário escolher municípios com características de serem mais populosos ou menos populosos. O Conselho está a dizer, não escolham apenas os mais populosos, não escolham apenas os menos populosos. Procurem congregar uns e outros. Não escolham apenas os municípios com características mais urbanas. Escolham também municípios com características menos urbanas. Não escolham apenas municípios com um maior nível de desenvolvimento. Vejam também municípios que estão numa fase ainda mais incipiente. Não escolham apenas municípios com alta capacidade de arrecadação de receitas. Tenham presente também aqueles que não têm uma capacidade de arrecadação substancial, para que tenhamos uma percepção real daquilo que é a experiência autárquica numa e noutra realidade. E como é que isto se vai fazer? Através deste espaço amplo de debate e de auscultação. Um empoderamento deste processo por parte dos cidadãos. Em que é que vai consistir esse trabalho, que vai ser de escala nacional? Nós vamos ter de definir as linhas mestras da futura legislação. Antes de ser presente à Assembleia Nacional aquilo que vai ser a proposta do Executivo sobre a legislação, é necessário ouvir os cidadãos, ouvir a comunidade. Isto já para nós é um erro. No sentido de que aquilo que for estabelecido como legislação deve reunir já este
amplo consenso. Portanto, doutor, não há critérios... Eu defendo, por exemplo... E estou mesmo a terminar. Eu defendo, por exemplo, que não deve ser o Executivo a lançar as propostas sobre a questão autárquica. A Assembleia Nacional tem reserva absoluta de competência legislativa e deveria ser dada a iniciativa à Assembleia Nacional para fazer isso. O Executivo deveria ser mesmo responder, só ser é assustador para mim ouvir isto vindo da minha colega, minha Ela Vocês Weba. podem ter iniciativa legislativa. É o seguinte, okay? para além de política... O titular do Poder Executivo tem iniciativa legislativa, mas nessa questão específica... Ou seja, está-se a contradizer. Nessa questão específica, deveria ser dada a iniciativa à Assembleia Nacional. Está-me a dizer não que... Ser o ou seja, Executivo, não é ser desejável. A tentar impor a sua ideia. Mas vindo de uma constitucionalista dizer que a Assembleia Nacional é quem devia, é ignorar absolutamente a unidade que há pouco tempo referiu. Referiu, Sr. Dr. Vicente, rapidamente, que há uma unidade. E se há uma unidade, a própria Constituição, quando se refere à iniciativa legislativa, e é necessário esclarecer os cidadãos, iniciativa legislativa não significa aprovação. Há uma proposta. E essa proposta é depois discutida. Mas deixem que seja a Assembleia a iniciar o processo. Mas eu propunha que a nossa moderadora, dessemos à moderadora da Assembleia também controlar a maneira como gerimos isto. Eu acho que para ficar não claro está para os a ser ouvintes quais são as várias ideias, quais são as opções. Pois, então, eu termos estou a todos tentar tempo para falar, sim. Não, É que a ideia de nos interromper, de se interromperem, é interessante porque gera debate, mas depois tem que ser moderada. Tem que ser moderada e tem que ser também com o mínimo de igualdade. E Vicente tinha pedido a palavra. Não vamos esgotar a discussão deste assunto hoje. Nem vão resolver. Não precisamos de cada um e o próprio já está tomada a decisão. Vai haver um debate em que toda a gente vai participar. Está decidido. O Conselho da República decidiu isso e acho correto, mas não vamos esgotar tudo. Agora, podemos assinalar aqueles pontos que podem servir de base. E há um ponto que há um aspecto que eu queria definir. Não podemos ser nem maximalistas, nem minimalistas. Não podemos querer nem o máximo, nem podemos ficar no mínimo. Nós temos que, nos processos políticos e decisão, ver qual é a melhor solução. E sempre que está nesta situação, vamos propor a melhor solução, vamos discutir. E deixar aquela visão, na discussão, aquela visão que seja partidária. Por exemplo, eu até agora não falei do MPLA, eu não assumi uma opção em nome do MPLA, não falei. Mas devia. Não devia, porquê? Não deve porquê? Porque este assunto tem que ser discutido de uma forma mais aberta, mais suave, mais aberta. A Mihaela entrou por aí, a questão partidária. Agora, a questão partidária é interessante, porque no caso de Moçambique, quem tirou benefício do modo como foram coisas foi a Renamo. Depois de voltar para a guerra. Não é, foi não, aí é que está. Não é isso. Vamos ter cuidado. O modelo moçambicano não é o melhor em termos de autarquias e não vale a pena irmos procurar. Meus senhores, vou tomar conta do debate, são 11h42 minutos. Eu acho que era bom. Eu dei um exemplo de um país. Vou já tirar a palavra. Meus senhores, tirar pelo seguinte. É um exemplo que ela é o exemplo que dá e mostra claramente o desnorte em que se encontra a UNITA neste processo. E eu explico o porquê. Quem foi que disse que nós estamos a seguir o modelo moçambicano? Quem? Nós não estamos a seguir modelo nenhum. Em que momento o Executivo disse isso? Que está a seguir o modelo moçambicano. Claramente vê-se aqui um desnorte por parte do principal ativo político. Foi o doutor que trouxe aqui o modelo moçambicano. Pronto, eu dei um exemplo a dizer que em Moçambique há um exemplo que não foi seguido entre nós. Foi o exemplo que eu dei. E nota-se esse desnorte que vai seguindo o partido político UNITA a prejuízo do debate. Porque se reparou, há um debate que não está a ser feito porque estamos preocupados com o não debate. E o não debate é o gradualismo, que já foi resolvido na Constituição. E, repare, os cidadãos colocaram questões, por exemplo, ligadas à relação governador-administrador municipal.
Isto é um assunto que tem de se ouvir o cidadão. Por quê? Porque vai haver uma lei, que é a lei da tutela administrativa, para regular a relação entre o governador e o administrador municipal. E há aspectos ali que é necessário ter muita atenção. Por exemplo, em que circunstâncias pode o governador provincial anular o ato do administrador, ou no caso do autarca, com base na legalidade? Que fundamentos ele pode invocar? É que a Constituição fala da tutela de mérito, fala da tutela de legalidade, que é a e regra, no 242 fala do doseamento da tutela de mérito. Na criação. Para dizer o seguinte, a sociedade civil, por exemplo, quer saber, olha, em que circunstância que isso vai ocorrer? Que o governador vai falar sobre isso. Vai dizer, ou seja, Paula Simões, rapidamente, a falta de preparação, deixa-me dizer, a falta de estratégia e a falta de posicionamento claro dos principais atores políticos pode nos fazer desviar do debate que nós precisamos ter. Gradualismo é um não debate. É uma perspectiva de, digamos assim, estar aqui com manobras de diversão. E eu explico-me porquê. Eu trago aqui um documento, quando se fala da proposta ou não da UNITA em relação ao gradualismo. E há pouco tempo a minha colega do painel, a doutora Miaela, referiu que foi proposta da UNITA e era necessário que a UNITA explicasse então o que é o gradualismo. A UNITA já o fez. Fê-lo no debate constitucional. Apresentou o seu projeto de Constituição, foi desvirtuado, e apresentou também aquilo que se chama exposição de motivos, ou seja, o conjunto de razões pelo qual a UNITA estava a propor aquelas soluções. Que foi desvirtuado. E eu vou ler, para não desvirtuar nada, rapidamente, e diz: no segundo nível, o Estado unitário efetua uma descentralização administrativa com base nos princípios da subsidiariedade e do gradualismo. Não refere aqui em nenhum momento que, quando estava a falar de gradualismo, afinal, o que queria dizer era o gradualismo funcional. Está a fazê-lo agora. Eu até compreendo que a minha colega agora queira distanciar-se daquilo que foi o posicionamento do seu partido. Não sei, se calhar, pronto, em 2010, quando se fez o debate, talvez não tivesse ainda... Já era militante. Não sei se já era militante já ou era não. Militante ainda bem, mas então... Mas acho que isso é um pouco secundário. Estamos a deixar... Meus senhores, a jornalista sou eu e agora eu quero a palavra. Falta um martelinho de madeira aqui. Há uma questão que a mim me preocupa, e eu creio que alguns dos presentes, pelo menos a doutora Mihaela sabe já, que é até que ponto o debate político-partidário não acaba depois por nos minar o tempo e a necessidade, enquanto cidadãos, de refletirmos sobre os conceitos. Ou seja, se nós não arrancamos demasiado cedo para a UNITA, o MPLA, o campo político-partidário, e depois questões como a que os nossos ouvintes nos colocaram, a diferença entre o administrador provincial e o administrador municipal, não acabam por ficar diluídos e não acabam por se perder neste debate político-partidário. Claramente, e por causa disso é que devemos dar a maior amplitude desse debate, chamando todas as correntes da sociedade para darem a sua opinião. E vamos chegar à conclusão que a maior parte dos angolanos quer efetivamente participar neste processo e não pode ser colocado de parte. Mas daquilo que tivemos aqui nos nossos telefonemas, eu vou ter que começar a fechar o debate, já vamos com 2 minutos. O que me parece é que a questão que os ouvintes colocam é: porquê eu e não o outro? Porque então, quais seriam os critérios? Com que critérios é que vamos avançar para isto? Só pode ser um critério justo. Esta questão todos está a participarem. Não, esta questão está na Constituição. Exatamente. Está na Constituição. O gradualismo. Agora vamos Mas o gradualismo não pode ser interpretado de modo... Eu vou ter que fechar o debate. Atenção, e vamos discutir a unidade as modalidades. Da Constituição. Está lá o potencial de soluções, está no artigo sobre o gradualismo. Vou ter que fechar o debate. Foi aprovado. Critérios tem que ser um critério de justiça em que todos os cidadãos angolanos possam ser tratados de modo igual. Vamos respeitar o princípio da universalidade do sufrágio, o princípio da igualdade, o princípio da descentralização administrativa e, sobretudo, o princípio da autonomia local, tendo em conta que a tutela administrativa estabelecida na Constituição é uma tutela de legalidade. Essa é a regra. Doutor Vicente, está consagrado na Constituição.
não avance mais. E verbalize. Está consagrado na questão, e quem sabe o que é gradualismo, né? Então a gente sabe o que é gradual, isso é gradual, processo gradual, não tem dúvidas. É como subir os degraus de um prédio, né? Não podemos chegar ao último andar saltando, temos que ir passo a passo. Senhor Secretário de Estado, o Executivo, como é que se coloca neste debate que já está bastante partidarizado? O Executivo vai ser o pivô, vai procurar congregar o máximo de consenso que é possível alcançar relativamente a este tema, através de um processo de auscultação pública que vai ser iniciado agora durante o mês de abril, em que vamos passar por todas as províncias, procurando auscultar diferentes franjas da sociedade, desde camponeses, como tem sido feito a nível dos outros processos que nós temos envolvidos, camponeses, comunidades de minoria étnica, franjas da sociedade como entidades religiosas, organizações não governamentais, membros da sociedade civil, etc., etc., para que a proposta que o Executivo levar à Assembleia Nacional seja ela o mais consensual possível. Permita-me deixar uma nota final. Quando a minha colega, Ela Weber, afinal é do Carlos Figueiredo, refere claramente que a tutela é de legalidade. Pelo amor de Deus, leamos. Eu podia lhe emprestar a minha Constituição para ler. Artigo 221. Tirei-vos a palavra. A regra. Juristas vai ser é mais um exemplo como a sociedade civil é deixada de fora. Completamente. Meus senhores, acabou-se. Sociedade Civil, Carlos Figueiredo, vamos fechar o debate. Eu acho que é útil pensar que vantagens tem o gradualismo e que riscos é que tem. As vantagens são muito claras. A capacidade do país é limitada para uma tarefa desta dimensão, a dimensão que o país tem, a heterogeneidade que o país tem. Fazer um processo bem feito em todo o país não é fácil. Portanto, a favor do gradualismo está isso, é dizer, é capaz de ser mais fácil concentrarmos em alguns locais e não em todos. O risco é também claro, e a UNITA tem falado muito disso, que é perpetuar assimetrias que já existem. Então, aquilo que eu defenderia é que sim a fazer de uma forma gradual, mas também sim em fazer de forma gradual, mas incluindo municípios e locais que normalmente são deixados para trás. Por exemplo, as zonas periféricas, as zonas mais pobres. Então, já na primeira leva, acho que seria importante incluir alguns destes municípios e tirar lições da maneira como as autarquias podem ser feitas nesses locais. Agora, dá-me só mais um último, que é, nós vimos aqui no debate a facilidade com que os partidos políticos se apoderam das questões. É um apelo que eu fazia a todos os cidadãos. Por favor, participarem, por favor, trazerem para o topo da agenda os interesses locais. É definir se a ponte é feita num sítio ou noutra, se a escola é posta num sítio ou noutra, e não se é uma bandeira ou se é outra. E temos mesmo que terminar aqui o nosso debate. Chegou a hora. Josué Gonçalves, que notas finais nos deixas sobre o debate? Com este debate e muitos outros debates através do mundo, debates, palestras, aulas, publicações, fica-se sempre com a constatação de que a noção de autarquia em termos políticos, é uma noção que está sujeita a muitos conceitos e está sujeita a muitas delimitações. É por isso que as legislações na matéria são legislações muito diferentes e que, para se chegar a um acordo ou para se chegar à inovação em matéria legislativa, seria importante ter vários estudos de caso pela frente. Logicamente que os conceitos dependem, antes de mais, de qual é o tipo de regime em que se vive, se é um regime mais aberto, se é um regime mais autoritário, mas também se é um regime unitário ou se é um regime federal. Em termos de delimitações, elas são, desde logo, políticas com esta determinante, mas depois há delimitações que são de caráter geográfico, que são de caráter financeiro e, em muitos países, que são de caráter cultural. As delimitações geográficas, elas aconselham naturalmente ao maior equilíbrio possível, tanto na dimensão dos órgãos autárquicos, quanto da população que está dentro de cada um desses órgãos autárquicos. É o princípio básico do equilíbrio.
E o peso demográfico, se houver que fazer escolha, é superior em importância ao peso em dimensão de superfície. Este é um aspecto. O outro aspecto é que, para haver autarquias, tem que haver, então, uma legislação financeira muito séria, mas ao mesmo tempo muito regulada, deste mesmo poder local. O poder local só será poder local se tiver meios materiais de resolver um conjunto de problemas, um conjunto de assuntos que estão nas suas atribuições. Isto é muito importante do ponto de vista da construção da democracia ou da sua reconstrução pela base, porque de facto o que se nota no mundo inteiro, desde há algum tempo, é que mesmo o jogo democrático tornou-se tão rotineiro que acabou por virar um jogo de Estado-Maior. As lideranças dos vários partidos políticos têm um impacto enorme em todas as definições, em toda a formação mesmo de candidaturas, é claro, e depois, através dos órgãos de comunicação social, então procuram interessar o eleitorado. E isto tem vindo a criar muita crise no seio das democracias, porque funciona quase como um mercado político. Em segundo lugar, então, dá lugar a desinteresse sobre o jogo político. Muitas das abstenções não significam descontentamento com este ou com aquele, significam desinteresse do jogo político. As autarquias podem significar uma parte da solução para este problema, se realmente elas derem lugar ao foco sério em problemas imediatos das várias comunidades. Isto coloca tanto os candidatos quanto depois os eleitos mais próximos dos eleitores. Um outro problema, que é muito importante em países multiculturais, ou de origem multicultural pelo menos, é então a noção de que realmente há desafios culturais muito sérios quando se fala em eleições locais. Às vezes há um excesso de busca do particularismo, e isto é a função dos partidos políticos de tentar superar isto, de não perdermos a visão nacional, mesmo quando estamos a votar localmente. Logicamente que, por exemplo, nos países onde há autoridades tradicionais, a autoridade tradicional não está proibida de concorrer a nenhuma eleição, seja ela qual for, desde a base até à presidência da República. Só que vai ter que concorrer mesmo às eleições. Vão ter que se candidatar. Ninguém tem poder só porque tem este ou aquele título. A nível da África tem-se feito muitos progressos em matéria de poderes locais, e depois, os poderes locais em determinados países africanos têm mesmo sido considerados como instrumentos de desenvolvimento de valor estratégico. Obrigada, João Gonçalves. São muitas questões para reflexão no acompanhamento de todo este processo. A palavra processo dita assim intencionalmente porque está a acontecer. A democracia é dos cidadãos e é para os cidadãos que nós fazemos a informação. Agradecemos muito a vossa presença. Engenheiro Carlos Figueiredo, em representação da sociedade civil, doutora Micaela Weber, deputada da bancada da UNITA, doutor Vicente Pinto de Andrade, deputado da bancada do MPLA, e o senhor secretário de Estado para a Reforma do Estado, Márcio Daniel. Agradeço a vossa presença, muito bom dia. Vou à nossa redação de informação. Africano Neto, as gordas em muito pouco tempo, disseste-nos que estarias pronto para ser autarca em 2020, esperamos que agora estejas pronto para nos dar os títulos que vais ter às 13. Sim, reitero, Paula, que vou mesmo concorrer como autarca no meu município de Cambambe, no Dondo. Vamos então às notícias que vão dominar o grande jornal às 13 horas. O Presidente da República inaugura Magistério Muto Iaquevela. O antigo Liceu Salvador Correia tem capacidade para receber 3.200 alunos. Combatentes da Batalha do Quito-Canaval reclamam por mais apoio. Palancas Negras tentam o terceiro lugar no torneio das 4 nações quando defrontar o Zimbábue. Estados Unidos e China à beira de uma guerra comercial de consequências global. Estas e outras, pontualmente, às 13 horas no Grande Jornal. Paula. Muito obrigado, Africano Neto. Eu gostaria também agora, e porque hoje me sobrou um bocadinho de tempo, de agradecer à equipa de trabalho neste programa, Pedro Manuel, Mendes Jacinto, Rita Nogueira, António Clara e Mateus Fula e Sónia Afonso. O meu muito obrigado a todos. Vamos ouvir ainda um pouco de música e voltamos a estar todos juntos. Não vamos ouvir música, Mendes Jacinto, não deixas? Mendes Jacinto já disse que nem música. Despedimos-nos aqui, voltamos a estar juntos neste espaço às 10h10, no próximo sábado, para o rigor da grande informação. Bom dia.
Sábado, às 10h10, o rigor da grande informação.